Palavra da salvação. Irmãos, antes de iniciar a reflexão sobre o tema de hoje, que é o anúncio do Evangelho, gostaria de agradecer ao Monsenhor Bonildo por me convidar para presidir, ter me convidado para presidir esta missa em honra de Nossa Senhora do Carmo, esta missa que faz parte da novena de Nossa Senhora do Carmo. Como é do conhecimento de todos, o tema de hoje faz parte da exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Essa exortação é um convite que o Papa faz a todos nós, católicos, para assumirmos com alegria a nossa vocação de sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo e membros da Igreja. A exortação também pretende indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Na verdade, essa exortação apostólica é um programa para a evangelização da Igreja, uma bússola para guiar os passos da Igreja no novo milênio, com todos os desafios que o mundo contemporâneo apresenta aos cristãos. Em resumo, esta exortação quer ajudar a Igreja do mundo inteiro a viver em estado permanente de missão. O tema da nossa reflexão titula-se O Anúncio do Evangelho, que é a missão fundamental da Igreja. A Igreja existe para anunciar o Evangelho. E todo o povo de Deus, todos os batizados, são chamados a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Em virtude do sacramento do batismo, cada membro do povo de Deus se tornou discípulo missionário. E cada um dos batizados, independentemente do estado de vida, da própria função na Igreja, ou então, independentemente do grau de instrução da fé, cada batizado é um sujeito ativo da evangelização. No fundo, o que o Papa está querendo dizer para nós, com esta exortação, sobretudo com este capítulo, com o capítulo que trata do anúncio do Evangelho, que é o capítulo 3º da exortação apostólica, o Papa está dizendo para nós que todos nós devemos ser fermento de Deus no meio da humanidade. Devemos anunciar e levar a salvação de Deus ao nosso mundo, a este nosso mundo que muitas vezes se sente perdido, sente necessitado de respostas que encorajam, que deem esperança, que deem novo vigor para o caminho. Cabe a cada um de nós levar o Evangelho às pessoas com quem nos encontramos, tanto aos mais íntimos como às pessoas também desconhecidas. A pregação informal, como diz o Papa. Essa pregação informal pode se realizar durante uma conversa que nós temos com alguém, e também uma missão que se realiza quando nós visitamos uma pessoa na sua casa. Então, ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. E isso se sucede, podemos dizer assim, de uma forma muito espontânea, em qualquer momento, em qualquer lugar, na rua, na praça, no trabalho, no caminho. Em todos esses momentos e lugares, devemos ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Devemos anunciar o Evangelho. Todavia, para sermos realmente evangelizadores, para sermos uma igreja em saída, essa é uma expressão que o Papa Francisco gosta de usar, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro do outro, nós precisamos levar uma vida fecunda, ou seja, uma fecundidade no seu sentido espiritual,
uma fecundidade que se manifesta na casa do amor. Só que existe uma realidade na nossa vida que muitas vezes impede que nos entreguemos realmente ao anúncio do Evangelho. Essa realidade se chama medo. Quando o medo domina nossas vidas, não conseguimos vivenciar a nossa condição de discípulos missionários de Jesus Cristo. O medo, segundo o Papa Francisco, rouba a alegria de sermos cristãos. O medo rouba a alegria de anunciarmos o Evangelho. E o medo, ele se manifesta de duas maneiras: a esterilidade e a produtividade. Quando eu digo esterilidade, estou dizendo esterilidade no seu sentido espiritual. E fecundidade também estou dizendo no seu sentido espiritual. Então o medo se manifesta de duas maneiras: a esterilidade e a produtividade. A esterilidade é uma das reações mais óbvias ao medo. Medo paralisante. Estou dizendo medo paralisante, não aquele medo que salva a nossa vida, que poupa a nossa vida do perigo. Estou dizendo daquele medo que paralisa a nossa vida e que impede que a gente caminhe. Quando nos sentimos cercados por ameaças, nós nos fechamos e não mais vamos em direção ao outro. Deixamos de ser uma igreja em saída, como gosta de afirmar o Papa Francisco, e passamos a ser uma igreja fechada em si mesma. Passamos a ser cristãos isolados. Quanto mais temor temos, mais nos afastamos de tudo e de todos. O medo nos isola. Muitas pessoas se sentem estéreis espiritualmente, mesmo quando têm filhos, empregos, dinheiro, sucesso, carreira. A experiência da esterilidade é a experiência de não estar verdadeiramente vivo. Portanto, é uma experiência de ser incapaz de produzir vida, incapaz de comunicar às pessoas a mensagem de Jesus Cristo. Frequentemente nós ouvimos pessoas dizerem o seguinte: eu não sou responsável por este mundo, tudo o que peço é que me deixe em paz, gosto apenas de cuidar da minha própria vida, dos meus interesses, sei que as pessoas estão sofrendo, mas não há nada que eu possa fazer para ajudar essas pessoas, eu não sou responsável por anunciar a mensagem de Jesus, isso é da competência de padres, religiosos, religiosas, bispos. Pessoas que pensam assim e falam assim expressam um sentimento de inutilidade e ao mesmo tempo um sentimento de dúvida. Dúvida que nós podemos dizer sobre si mesma, que aos poucos apaga o desejo da pessoa crescer. É uma experiência de esterilidade, a experiência que leva as pessoas a dizer: eu não tenho nada a oferecer a ninguém. Esse tipo de esterilidade é uma ferida espiritual. Por quê? Porque o Espírito de Deus é um Espírito criativo. Quando o Espírito é extinto pelo medo, este medo paralisante, nós nos agarramos àquilo que temos e isso nos impede de nos mover e crescer. Isso nos impede de ir em direção ao outro para anunciar o Evangelho do Senhor. Então, esterilidade, vida paralisante. Um exemplo de vida estéril no sentido espiritual, é a da samaritana. Todos nós conhecemos o episódio do encontro da samaritana com Jesus. Essa mulher foi ao poço buscar água ao meio-dia. Ela foi nesse horário por quê? Porque ela não se atrevia a juntar-se às mulheres da cidade que iam logo cedo pela manhã, não apenas para buscar água, mas as mulheres também iam para conversar, para dialogar, para partilhar a vida. A samaritana era uma mulher não bem-vinda entre os seus. Então, quando Jesus disse à samaritana:
a água que eu lhe darei se tornará uma fonte, ele a confrontou com sua esterilidade espiritual. Ele a confrontou com seu medo. Jesus ofereceu cura à samaritana. E no final da história, nós vemos que essa mulher rejeitada, essa mulher estéril espiritualmente falando, essa mulher cheia de medo, voltou para a cidade e passou a testemunhar corajosamente Jesus Cristo. A mulher samaritana disse: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. A samaritana foi assim libertada do medo, libertada da esterilidade, tornando-se uma frutuosa testemunha do Cristo vivificador. O medo pode provocar não somente a esterilidade, mas também uma corrida à produtividade. Este é outro problema de nós cristãos. Vida produtiva. Aqui precisamos fazer uma importante distinção entre frutos e produtos. O Papa, na exortação Evangelho Gaudium, ele pede que todos os cristãos devem produzir bons frutos para o crescimento do reino de Deus. Agora, isso significa que para anunciarmos o Evangelho, precisamos viver uma vida frutuosa. Mas vida frutuosa não significa vida produtiva. Tudo isso, vou dar um exemplo. Em nosso mundo, tudo pode se tornar um produto. Não apenas carros, casas, livros, artefatos, mas também amizades com pessoas influentes. Essas amizades também podem se tornar um produto. Tudo isso pode se tornar parte do que fazemos. E isso também nos dá uma sensação de sermos aceitáveis aos outros. As pessoas frequentemente são apresentadas destacando-se sua produtividade. Quando a gente vai apresentar alguém, o que a gente fala? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Este é Antônio. Ele escreveu alguns livros muito influentes que você talvez gostaria de ler. Ou então esta é a Maria, que ganhou um prêmio em literatura. Ou então este é o Pedro, que sabe tudo de computador. Vejam, sempre apresentamos as pessoas por aquilo que elas produzem e não tanto por aquilo que elas são. Em tudo isso está implícito que nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que Deus faz em nós. Quando levamos uma vida baseada apenas na produção e não nos frutos. Em nossa sociedade atual, com sua ênfase no sucesso, na realização pessoal, no status, na celebridade, nós muitas vezes vivemos como se ser produtivo fosse o mesmo que ser frutífero. O Papa pede que a gente seja frutífero na evangelização, mas não produtivos. A produtividade nos dá certa notoriedade e ajuda a afastar nosso medo da inutilidade. Porque muitas vezes queremos produzir demasiadamente para não nos sentirmos inúteis. Então, por detrás da produtividade está o quê? O medo de sermos inúteis, de não valermos nada. Mas se quisermos viver como discípulos de Jesus Cristo, como pede o Papa Francisco, devemos saber que os produtos, aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente faz, o sucesso, os resultados pertencem muitas vezes à casa do medo e não à casa do amor. Quando o medo domina nossas vidas, nos preocupamos facilmente com os produtos. Isso não quer dizer que a produtividade seja algo errado ou que deva ser desprezado. Pelo contrário, a produtividade é algo positivo e o sucesso pode melhorar muito a nossa vida. Mas quando o nosso valor como seres humanos, como cristãos, depende apenas daquilo que nós fazemos
ou depende apenas daquilo que nós produzimos com nossas mãos, nós nos tornamos vítimas do medo. E uma pessoa medrosa é uma pessoa paralisada, fechada em si mesma, isolada, sem forças para dizer sobre os telhados o que Jesus disse em segredo. O Evangelho não é um produto das nossas ações. Anunciar o Evangelho não é a mesma coisa que produzir um artefato. Ser cristão frutífero significa ter consciência de que é Deus que fecunda a nossa vida. Somos servos da sua vida e não donos da seara do Senhor. O medo, portanto, é um dos maiores empecilhos para a nossa vocação de anunciadores do Evangelho. Precisamos superar o medo, levando uma vida fecunda, uma vida frutífera. A fecundidade supera tanto a esterilidade espiritual quanto a produtividade, já que pertence à ordem do amor e não à ordem do medo. O grande mistério da fecundidade é que ela se torna visível quando nós abandonamos nossas tentativas de controlar a vida e passamos a assumir o risco de deixar que a vida revele seus próprios movimentos interiores. Ou seja, quando nós confiamos e nos entregamos ao amor de Deus, nesse momento os frutos se desenvolvem. Os frutos só nascem do solo do amor. O verdadeiro evangelizador, aquele cristão que realmente tomou nas mãos a missão de anunciar a mensagem de Jesus Cristo, é chamado a levar uma vida fértil, longe da esterilidade e longe da produtividade. E uma vida fértil compreende 3 aspectos: vulnerabilidade, gratidão e cuidado. Uma vida fértil é vivida na vulnerabilidade. É vivida quando nós confiamos uns nos outros e confiamos de tal modo a ponto de confessar que nossas fraquezas e nossas necessidades são comuns. O modo de Deus agir é o modo da fraqueza e não o modo do sucesso do poder. Em Jesus Cristo, Deus se tornou pequeno e assim deu frutos entre nós. Jesus não deu frutos por meio da fama, por meio do status, mas por meio da pequenez. Jesus veio até nós como uma criancinha, dependente de cuidados e dependente de proteção. E foi assim que ele deu frutos. Um segundo aspecto de uma vida frutífera, de um evangelizador que não vive daquilo que produz, mas sim da graça de Deus, é a gratidão. Nossa preocupação com o sucesso apaga o espírito de gratidão. Quando nosso coração e nossa mente estão voltados a provar nosso valor aos outros e competir com nossos rivais, fica difícil agradecer. A gratidão pressupõe disposição. Disposição em reconhecer que a nossa dependência dos outros, e também aceitar a ajuda do outro e aceitar o apoio do outro. Quando passamos nossa atenção dos produtos para os frutos, nós nos tornamos pessoas gratas. A gratidão flui no reconhecimento de que tudo o que existe é uma dádiva de Deus, nascida do amor e oferecida a nós, para que nós possamos dar graças e também dividi-la com os outros. E finalmente, os frutos exigem cuidado. Para vivermos uma vida frutífera, uma vida de verdadeiros anunciadores do Evangelho, precisamos de um ambiente que nos impeça o medo e permita que os frutos frágeis e vulneráveis dentro de nós ganhem força. Cuidar não é controlar. Jesus cuidava das pessoas, sempre cuidou das pessoas que ele encontrou no meio do caminho, mas Jesus jamais
dominou as pessoas. Ele, por meio de palavras e ações, oferecia às pessoas uma oportunidade para buscar novas direções e fazer novas escolhas. Mas jamais Jesus impediu que as pessoas vivessem livremente a sua condição de filhos de Deus. Sejamos, portanto, anunciadores do Evangelho, como pede o Papa Francisco na exortação evangélica. Levemos uma vida fecunda. Para uma vida fecunda, temos que nos libertar do medo. O medo que é sinônimo de esterilidade espiritual, o medo que é sinônimo de produtividade. A fecundidade leva a vida adiante. Superemos este medo para sermos verdadeiros cristãos e anunciarmos com alegria o Evangelho do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, agradecemos